O fim de Nicolás Maduro pode estar próximo e, junto com ele, por falta de credibilidade, pode cair a esquerda em toda a América Latina. Mas o que adianta ter mais votações, o povo votar mais, se o resultado que é levado em consideração é fruto de uma fraude? Que toda essa pressão leve aquele país a ter um período de normalidade democrática reestabelecido, porque lá não existe democracia, lá existe uma ditadura. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O jornalista Marcelo Lins é um dos poucos jornalistas da Globo News que ainda busca amaciar o couro enrugado de Lula. Diplomacia é algo que eu admiro demais. E diplomacia dá muito trabalho para apresentar resultados. Acho que o Brasil está corretíssimo ao insistir em usar os mecanismos dessa diplomacia. Bom, negociar com um ditador é tão ilógico quanto negociar com terroristas. O influenciador Leandro Rocha criticou a posição do jornalista. O comunistinha da Lula News defendendo a diplomacia do descondenado em relação à Venezuela. Na verdade, Lula já confessou no passado que usa a diplomacia do Estado brasileiro como uma ação entre companheiros para proteger o chavismo. O PT apoia o regime totalitário venezuelano há décadas e fará tudo o que estiver a seu alcance para manter o carniceiro de Caracas no poder, com o apoio dos comunistinhas da Lula News e do resto da imprensa, que em alguns casos fingem se opor a Maduro, mas jamais colocam um dedo na ferida da ligação umbilical de Lula e do PT com os chavistas. Em 2002, a BBC publicou que jornalistas venezuelanas apresentaram um vídeo de um encontro entre o exército venezuelano e as Farc. No vídeo, o chefe da 33ª Frente das Farc, Rubens Zamora, fala em boas relações com o governo chavista. E essas relações eram apenas a ponta do iceberg. As denúncias apontam que é um gigantesco esquema que criou o mais poderoso narco-estado da América Latina. E conseguir superar a Colômbia foi um ato notável na esfera do mal. E essa história tomou novos rumos quando Hugo Carvajal foi detido em Madrid em abril de 2019, a pedido dos Estados Unidos. El Polo era procurado por autoridades americanas por seu envolvimento em atividades de narcotráfico. Ele foi apontado como o homem poderoso do governo de Chávez. Ele possuía ligações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. A Procuradoria de Nova York acusou o antigo militar venezuelano de ser um dos líderes do cartel dos sóis, que tentou introduzir 5,6 toneladas de cocaína nos Estados Unidos. Sob a custódia norte-americana, o militar venezuelano denunciou ligações e atividades suspeitas entre os governos latino-americanos. Estamos falando de apoio político ao narco-estado de Maduro. Foram várias denúncias, incluindo o financiamento ilegal de campanha a Lula. Nas últimas 2 décadas, houve inúmeros casos de perseguição na Venezuela. Mesmo assim, Lula, no seu primeiro mandato, estreitou as relações com a Venezuela. É difícil descolar a imagem de Lula ao que está de errado na Venezuela. Hoje, Maria Oropesa, uma das líderes de oposição, transmitiu ao vivo o momento de sua prisão. Maduro já deu ordem de prisão a todos que questionaram o resultado das eleições.
Ele também está expulsando do país todos os embaixadores que não aceitaram ele como novo presidente. O embaixador do Chile, após ser expulso da Venezuela, afirmou: "É evidente que Maduro não pode se declarar vencedor." Parlamentares da esquerda estão evitando falar sobre o assunto. Inclusive, durante o primeiro debate para a Prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário evitou se posicionar sobre o regime do ditador Nicolás Maduro. Ela afirmou: "Defendo a democracia, mas não quero entrar nesse debate." Entretanto, alguns movimentos de esquerda, liderados por indivíduos de cabecinha limitada, acreditam que não dependem dos votos, muito menos do crivo social. Por isso, a Carta Capital publicou sem nenhuma vergonha que os movimentos de esquerda no Brasil apoiam Maduro. No Senado, o tema ganhou ampla repercussão. A prova da fraude nas eleições só está sendo possível porque lá existe o voto eletrônico com comprovante impresso. Veja que ironia! E aqui, defender isso virou crime. Foi motivo de interferência de outros poderes em votações aqui no plenário. Um sistema simples, fácil de auditar o voto, mas que aqui no Brasil da cadeia, onde disse que há democracia, e lá onde há uma ditadura, é o que está servindo de farol para o mundo. E a coisa que me impressiona, senhor presidente, com toda a tolerância que eu busco ter, mas me envergonha ter o governo federal, o presidente que até hoje não se pôs, um dos únicos do mundo ocidental a não assumir, não admitir que o que acontece na Venezuela é uma ditadura. E o Partido dos Trabalhadores, da mesma maneira, dizendo que a eleição está tranquila. E quando o presidente diz assim, quem tiver se sentindo doído, recorra à justiça. Ora, a justiça da Venezuela é totalmente manipulada pelo chavismo. Assim como fiz aqui publicamente em relação a Bangladesh, que já soma 300 mortos em função da instabilidade política e institucional em Bangladesh, com a nota de repúdio e de solidariedade dessa presidência. O mesmo deve ser feito ao povo da Venezuela, que já conta com um número considerável também de pessoas mortas e feridas em razão da instabilidade política e social naquele país. E o registro da presidência do Senado Federal, dito à imprensa e aqui reverberado na mesa de trabalhos deste plenário, é que numa democracia a lisura e a transparência do processo eleitoral que assegure a prevalência da vontade do povo são base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza. Presumir fraude num país vizinho é exigível que o governo desse país e a justiça desse país demonstrem com clareza, transparência e lisura o resultado eleitoral, sob pena deles poder ser apontado como fraudulento. Portanto, esse registro da presidência do Senado, publicamente aos meus pares, é feito em nome do Senado, da presidência do Senado Federal. O silêncio do presidente Lula diz muito. Diz muito. Há mais de uma década, o PT serve à ditadura de Maduro. A cobrança das atas por parte do governo brasileiro não passa de uma retórica vazia a justificar a sua omissão por pressão internacional, balela pura. O próprio PT, o partido do presidente Lula, veio a público comemorar o resultado das eleições na Venezuela, que, em sua visão, se traduzem em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Essa é a democracia que o PT defende. A democracia que mata e persegue. Aliás, Lula, tempos atrás, quando questionado por um jornalista de que na Venezuela o que tem lá é uma ditadura, ele disse que não, que na Venezuela vive e impera democracia. E ele dá o exemplo de que na Venezuela existe democracia e lá tem mais democracia do que no Brasil, porque lá se vota mais. Mas o que adianta ter mais votações, o povo votar mais,
se o resultado que é levado em consideração é fruto de uma fraude. Não importa em quem o povo votou, o que importa é o que o sistema está apontando como vitorioso. Isso não é democracia. E essa, senhoras e senhores senadores, é a pior ditadura que existe, porque se esconde atrás de uma suposta democracia e de eleições livres para se manter no poder. Infelizmente, não há o que esperar. Se a comunidade internacional, com a força que tem, com os instrumentos que tem, não tiver um papel preponderante nisso, o povo venezuelano continuará amargando as duras consequências de ter à frente do seu país um governo tirano e que empobrece o seu povo, a sua gente. Maria Corina Machado, que se encontra sob proteção, publicou um vídeo onde apresentou as provas da fraude na Venezuela. A polícia venezuelana cercou a embaixada da Argentina em Caracas e já cortou a energia. A sede diplomática abriga 6 integrantes da oposição ao regime de Maduro. O governo de Maduro já cometeu vários crimes, e tudo começou com um velho discurso de que ele estava salvando a democracia da Venezuela. Bom, a Venezuela foi um verdadeiro alerta, e por isso devemos voltar os nossos olhos para o Brasil. De forma alguma podemos seguir por este caminho. Por isso, deixo aqui um alerta do maior especialista em liberdade de expressão, André Marsiglia. Como é possível um ministro do TSE dizer que a justiça não quer censurar e coloca um "mas" em seguida? Não existe censura moral, censura com finalidade, censura higiênica. A censura é que torna o ambiente público menos limpo. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.